Olá pessoal, eu sou Marcelo Winchester, estou aqui iniciando mais um vídeo para você que quer aprender e se aprimorar no ramo da tatuagem. Então hoje nós vamos falar sobre a máquina não funcionando, o que pode estar acontecendo, né? Qual o problema para a máquina de tatuagem não estar funcionando. Antes de falar sobre esse assunto, eu quero dar uma pincelada no assunto anterior, que a gente falou sobre a máquina não estar traçando, né? A linha não está sendo feita, o que pode ser, eu dei um checklist. Só tem um detalhe que eu não falei, que eu achei que não haveria tanta necessidade, mas como eu lembrei que você de repente pode estar aprendendo, iniciando, pode estar acontecendo com você. Se trata da profundidade da agulha, relacionado lá no checklist. A agulha, item agulha, de repente você não está colocando a profundidade ideal, cerca aí de 1 milímetro. Então quando você fizer o traço na pessoa, coloque a profundidade ideal. Às vezes por estar aprendendo, fica com medo de ferir o cliente, né? Você faz um traço mais superficial, acaba tendo que fazer um traço por cima do outro para ficar a linha mais sólida. Então evite fazer isso. Se ocorrer, que seja pelo menos no primeiro traço. Os próximos traços, faça aí com solidez. É importante, até para não ferir muito o cliente também, né? Nos seus traços. Então entrando agora no assunto, eu fiz aqui um outro checklist, que é para facilitar você que está aí tendo problema na máquina. Você preparou tudo, o cliente já sentado esperando. Você pega a sua máquina, essa daqui é a minha, é uma máquina de bobina. Você pega a sua máquina, vai lá bater a tinta no batoque. Quando você pisa no pedal, a máquina não funciona. O que você pensa nessa hora? Puta que pariu! Não. Você não pode permanecer com esse pensamento. Você tem que pensar o que eu posso fazer para solucionar o problema, né? Puta que pariu é normal, você não vai falar isso porque o cliente vai escutar, vai perceber que você está com alguma dificuldade. Então você tem que solucionar o problema. O que você vai fazer? Você vai fazer esse simples checklist. Primeira coisa que você vai ver para o problema ocasionalmente está ocorrendo, pode ser a fonte de energia. A sua fonte, ela pode estar com algum defeito. Então o que você tem que observar para essa fonte estar ou não em bom funcionamento? Primeiramente a LED. Algumas fontes possuem uma LED. Algumas a LED fica acesa enquanto ela está ligada. Outras é uma LED que ela só funciona no momento que você pisa no pedal, essa LED acende. E outras não possuem LED. Então se a sua possui LED, observe se a LED está acendendo. Está acendendo? Então a máquina está funcionando. Se a sua máquina não possui LED, você vai ter que trocar a fonte. Você vai pegar uma fonte nova, uma fonte diferenciada. É até uma questão importante que eu esqueci de falar no início. Você tem que ter um equipamento reserva, todo ele, desde da máquina de tatuagem, clipcord, pedal e fonte. Você tem que ter um material de reserva, porque se ocorrer um problema, você não vai ficar na mão. Então, se a sua fonte deu problema, você troca. Trocou a fonte, funcionou? Ok. Se não funcionar, aí a gente vai para as outras etapas, que é o pedal e clipcord. Um outro fator que pode ocorrer para a fonte não estar funcionando, atrás dela o conector de alimentação na energia, ele pode estar em mau contato, pode ter soltado um pouco, porque a gente às vezes movimenta muito, é ideal até que ela fique estacionada, né, parada num ponto só, para não ocorrer esse tipo de problema. A outra questão, pode ser um mau contato, tanto do pedal quanto do clipcord. Aqui é um assunto que a gente vai falar dos dois pontos. O que pode ser? Pode ser um mau contato, você vai lá, você ajusta o conector, né? Se ele funcionar, tá ok, mas se não funcionar, você vai fazer o mesmo procedimento da fonte. A fonte tá com a LED acendendo, tá ok. Não está, você troca ela e vê se vai funcionar. A fonte estava funcionando, você vai fazer o quê? Você vai para o pedal e clipcord. Se o clipcord ou o pedal não estiver funcionando, pode ser que esteja com defeito no conector P10. Isso é até um assunto que eu quero falar mais para frente, que de repente o seu conector P10 ele pode estar com algum fio por dentro rompido. E justamente aqui nessa parte de dentro. Isso daí é simples de se trocar, numa aula futura eu pretendo falar sobre isso. É bem simples, vai ser bem econômico para você
poder solucionar um problema, né, que às vezes você não vai precisar comprar um material novo, você mesmo vai corrigir. Então pode ser o que? O conector P10, de repente ele se rompeu por dentro, você troca o do pedal, funcionou, tá ok. Se não funcionar, pode ser o que? Pode ser o clip cord. Então vamos lá, conector P10. É um plug, né? Você resolveu o problema do plug, do conector P10, tá ok, não há mais problema. Um outro checklist, um outro ponto do checklist que eu não coloquei é a máquina. Pode ser a máquina com algum problema. Você verificou todos esses itens, todos eles aparentemente funcionando. Então pode ser a máquina, em que a máquina pode estar com problema. É bem comum, com o uso, haver um desgaste desse aqui que é chamado de parafuso de contato. Essa peça é o parafuso de contato. Essa peça ela fica em contato com essa paleta e faz com que o batedor bata a sua agulha. Então, com o tempo de uso, há um desgaste. Eu recomendo até que você faça uma manutenção, tire esse parafuso, lixe ele numa lixa fininha, deixe ele com a ponta bem legal e coloque de volta na sua máquina. Repare, se ele não está muito tensionado para dentro da paleta, ou se ele não está muito para fora. Às vezes está mal apertado, ele pode ter mexido, conforme o funcionamento da máquina. Então pode ser desgaste, é só você dar uma lixada e colocar ele de volta no contato. É melhor lixar. Nunca bote ele para fazer o contato, ele já todo bolhado, todo desgastado. Vai ocorrer o problema rapidamente de novo. Então essa aqui é a finalização do nosso checklist, né? A gente falou agora sobre o parafuso de contato. Esse pode ser um problema que ocorre. Se a sua máquina não for uma máquina de bobina, aí já é um caso mais complexo. Por exemplo, eu tenho aqui uma outra máquina, que é uma máquina rotativa. Se a sua máquina rotativa está com problema, aí você vai ter que levar num técnico, em alguém especializado da área, né? Bobina é uma máquina tradicional, eu gosto muito de usá-la, até mesmo porque eu mesmo faço a manutenção, desmonto, monto. É uma máquina excelente, não perde nenhuma para as outras. Nem para de bobina, nem para a máquina que é a pen, né, que é igual a caneta. As pessoas estão se renovando, estão se atualizando na área e usando essas máquinas novas. Mas é isso, gente. Por hoje a gente acabou aqui esse checklist para poder entender sobre o mau funcionamento ou não funcionamento, né, da máquina. Por que ela não está funcionando. E aí vem aquele pensamento, né, puta que pariu, vou resolver o problema. Tá aqui um checklist para você resolver seu problema. E na próxima aula a gente vai falar sobre stencil, né, decalque, comumente dito. Eu quero te dar umas dicas aí de como você ter um stencil de qualidade. Vai desde o traçado da preparação do stencil, né, até mesmo a colagem no corpo da pessoa. E aí, por hoje é só, agradeço a sua atenção, um abraço, até o próximo vídeo.